Muito bem. Bom dia, boa tarde, boa noite, sei lá, a hora que vocês estão ouvindo esse podcast. Meu nome é Wendel, eu sou diretor pedagógico do Colégio Arena e estou aqui representando meus sócios Henrique, Argentina e toda a comunidade Arena que tem a honra de iniciar hoje um projeto de alunos que estão aqui na minha frente, além de outros que vão entrar no segundo episódio, o Arena Cast. Uma forma de dialogar com as famílias, em especial com os alunos que têm interesses variados de aplicação fora do país ou em cursos aqui dentro. Ou outras questões de ordem emocional que impactam o dia a dia da nossa comunidade escolar. E hoje, para nossa apresentação, né, nosso debut, nós temos o prazer e a honra de receber a Luísa Villanova, nossa ex-aluna. É uma espécie de, como eu falei para ela, embaixadora do Arena fora do país. E quase literalmente, vocês vão ver que a história dela é incrível, né, impressionante. Ela faz Educação e Ciências Políticas na Universidade de Colômbia e vai falar um pouco sobre a sua trajetória para a gente, como forma de inspirar os nossos alunos. Será entrevistada por mim e pelo Matheus, que está aqui na minha frente, pela Sara, que está comigo, para quem agora eu passo a palavra. Sejam bem-vindos, Luísa, bem-vinda. Bem-vinda. Obrigada, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Na nossa primeira pergunta, a gente vai começar como que foi antes de você entrar para a Colômbia. Para quem não sabe, a Luísa, ela faz Educação e Ciências Políticas em Colômbia. Então, antes de Colômbia, antes de você entrar, como é que foi, tipo, o seu processo para aplicar? Quando que você decidiu e por que você decidiu que você queria aplicar? Boa, a minha história com pensar em estudar fora é recente. Então, eu decidi aplicar no meu segundo ano, no finalzinho do meu segundo ano. Então, tive pouco tempo para me preparar, para conseguir organizar tudo. Foi um processo bem intenso e estressante, mas que no final deu tudo certo, porque eu tive uma rede de apoio de muitas pessoas que acreditaram em mim e que realmente me apoiaram. O Arena, uma grande parte disso, assim. Tanto dos diretores quanto dos professores que realmente entenderam o meu sonho e me ajudaram a trilhar um caminho que tivesse muito sentido também. E é uma coisa muito única, assim, porque eu converso com vários amigos que falam o quanto a escola deles atrapalhou esse processo. E eu sou muito grata porque eu sinto que no Arena a gente realmente tem essa noção muito clara de que, independente do sonho do aluno, eles vão apoiar e vão te dar o voto de confiança. Então, por exemplo, eu tava falando com um outro aluno que falou que o sonho dele é ter uma plantação de tomate em Marte. E o Arena tava, tipo, super assim, a gente falou, vai dar certo e tal. E eu falei, gente, olha que loucura, né? E eu acho que, principalmente aqui em Goiânia, a gente tem uma perspectiva muito, eu diria, fechada mesmo, assim, com quais sonhos são mais importantes ou melhores do que os outros. Então a gente tem essa cultura de medicina, e quando você é muito bom em matemática e engenharia, e quando você não é bom, nem muito bom na escola, nem muito bom em matemática, você faz direito, tá bom ali ou pra letras. você. Exatamente. Então, não tinha opção letras. Exatamente. Então, assim, é muito essa cultura. E perceber que o Arena agora tá mudando muito essa realidade realmente dando espaço pra outros talentos. Desde aula de música até o podcast, por exemplo, que a gente tá aqui hoje fazendo. Então, a galera de comunicação super pode se animar com isso. Eu acho que tudo isso é muito importante. Então, antes de falar muito sobre mim, eu acho que vale a pena agradecer o Arena mais uma vez e falar o quanto que a escola é muito importante mesmo na formação do indivíduo. E o Arena leva muito a sério nossa cultura de realmente pensar no aluno como um todo, que é uma visão de educação na qual eu abraço muito também. E aí, falando um pouquinho sobre mim, né? Eu tive uma trajetória muito intensa escolar, porque quando eu era mais nova eu passei por uma experiência de bullying muito difícil, porque eu troquei muito de escola, então, tanto por conta de meus pais não conseguirem pagar aquela escola naquele momento, então eu tive que buscar bolsa e etc. Então foi uma trajetória acadêmica muito conturbada. No meu primeiro ano no fundamental, por exemplo, quando eu tava aprendendo a ler, eu usei em 3 escolas diferentes, o que me deixou com um déficit de leitura um pouco real, assim. E eu ficava muito triste, porque eu tinha que ler na sala de aula e eu sentia que eu não tava conseguindo direito e que eu lia tudo tremido e etc. Então, tudo isso foram coisas que marcaram muito a minha jornada acadêmica como um todo. Por trocar muito de escola, e uma dessas mudanças, eu acabei indo pra uma escola que eu adorava estudar antes. Sempre gostei de, estar na escola e pensar. Teve uma vez que a professora de terceiro ano me falou isso, eu não esqueço nunca, que a escola é um compilado de todos os aprendizados da humanidade. Aí eu falei, gente, eu vou conseguir aprender tudo que a humanidade já aprendeu. Eu lembro de pensar isso com, sei lá,
Muito novinha, assim, e ficar abismada. Eu lembro de aprender sobre... Lembro o quadro, assim, no dia, que era sobre as grandes navegações. E ela falou isso, eu falei, nossa, que demais, eu vou aprender tudo na escola. E aí, o que, né, é real em parte, mas a gente não aprende tudo da humanidade na escola durante o ensino básico. Mas foi muito legal pra mim ter essa perspectiva. E quando eu pensei sobre isso... isso me gerou uma noção muito grande, tipo, que eu gostava muito de estudar. Meus pais sempre falaram pra mim que estudar é muito importante, porque os meus avós não tinham tido essa oportunidade, meu pai também não, minha mãe tinha a primeira pessoa da faculdade, da escola dela e da família dela a fazer faculdade. Então, foi tudo muito marcante pra mim. Então, eu tinha essa visão da escola muito bacana. Só que aí, nessa escola que eu cheguei, eu comecei a sofrer bullying. Violência psicológica e física se tornou uma realidade pra mim. Eu voltava da escola chorando todos os dias. E eu comecei a odiar a escola. E eu falei, tá, como é que eu consigo fazer isso? Então ali começou uma relação minha com a educação que mudou muito. De eu começar a ter essa noção de, nossa, a escola é um lugar incrível que você consegue aprender tudo da história da humanidade, pra a escola é um lugar onde eu tenho medo de ir, onde eu não sou acolhida. E eu acho que isso tem muito a ver com o que você perguntou de estudar fora. Por quê? Porque eu tive uma oportunidade muito legal de... Várias coisas aconteceram, mas a gente pode falar mais sobre isso depois. De ter uma oportunidade para um programa de verão nos Estados Unidos, que eu tinha procurado na internet, sabendo que eu não gostava muito do sistema educacional no Brasil, de estar na escola, e sempre me deixou muito preocupada, assim, eu gosto muito de falar, como vocês vão perceber. E uma coisa que me deixou muito preocupada sempre é que pra falar durante as aulas, eu tinha que ter uma pergunta. E eu lembro que em algum momento do meu ensino médio, eu comecei a contar quantas vezes eu tinha perguntas durante a sala de aula, pra eu não ficar falando demais. Porque era uma coisa que meus colegas já brincavam comigo sobre, sabe? Eu falei, não posso fazer mais de 3 perguntas por dia em todas as aulas. Tem que fazer essa contagem aqui na mental pra não fazer isso, para as pessoas não acharem que eu falo demais, etc. O que me incomodava muito, né? E aí, eu comecei a pensar, tipo, eu quero muito aprender sobre outras coisas que a escola não tá me ensinando. Onde é que eu vou começar a fazer isso? Então, eu pesquisei online mesmo, assim, nem do Google. Estudar sobre, na época, o que eu queria muito fazer era, tipo, saúde pública. Eu gostava de pandemia, gente, antigamente. Hoje em dia eu não gosto mais, não. Que bom. Você gostava só na teoria. Na teoria. Na foi. prática não deu muito certo. Mas eu gostava muito, assim, da ideia de pandemia e tal. Eu falava, tipo, como aprender sobre isso? Eu lembro que eu fiz um curso sobre ebola em 2014, tipo, online. E aí, eu pensando sobre isso, eu descobri esse programa de verão em Yale, que chama Yale Young Global Scholars, que é um programa de Yale que dava bolsa. Aí eu falei, vou aplicar. Mandei 1 milhão de mensagens pra várias pessoas do Brasil que tinham feito. Você tava no primeiro ano do ensino médio? Tava no primeiro ano, quando eu descobri. E aí eu enviei 1 milhão de mensagens pra todas as pessoas que eu conhecia, assim. Tipo, que tinham feito esse programa que eu nem conhecia, mas que tinha visto no Facebook que tinham feito. Na minha época eu usava muito Facebook. Na minha época, 2 anos atrás. Eu usava muito Facebook. Eu falei com essa galera por DM no Facebook. Falei, oi, tudo bem? Vi o que você fez. Me conta sua experiência. É de verdade? Realmente tem bolsa? Tipo isso. E aí eu acabei sendo aceita, depois de muitos percalços nesse meio do caminho, eu não falava inglês, o que foi um problema, porque no primeiro ano você não falava inglês? Não falava inglês no primeiro ano. O que foi um baita problema, vocês imaginam, né? Porque eu tava aplicando pro negócio de ter redações de, tipo, 500 palavras em inglês. O que eu fiz? Escrevi tudo em português, passei no Google Tradutor, entendeu? Nossa. E aí eu mexi um pouco, né, que sei umas coisas erradas, mexi um pouco ali com o que eu sabia e tal. Comecei a usar um canal no YouTube que chamava Inglês 24 Horas, que 24 horas tem aula de inglês no canal do YouTube. Foi um ótimo canal do YouTube, recomendo pra galera. E aí eu assisti aquela aula de inglês e tal, e aí eu mandei mensagem pra muita gente, lembra disso? Pedi pro povo corrigir minha redação. Falei, gente, corrijam aí minha redação e tal. Teve uma pessoa que falou assim, você que traduziu isso no Google Tradutor? Nossa. Aí eu falei, não, imagina. Que isso? Imagina, não fiz isso. Mas eu fiquei muito mal, porque eu falei, gente, eu nunca vou conseguir ser aceita, tipo, não vai dar certo, eu não falo nem inglês, tenho só a cara e a coragem, que desespero. Só que, e aí, pra piorar a situação, uma amiga, assim, que era uma das minhas amigas mais próximas, virou pra mim e falou assim, Luísa, por que você tá aplicando pra isso? Você nem fala inglês, seu inglês é horrível. Como é que você vai aplicar pra isso? Aí eu falei, você tem razão. Só que o problema foi que eu já tinha pedido a carta de recomendação do professor. E meu professor de matemática, o Lafayette, ele tinha escrito 4 páginas já. Nossa. Aí eu falei, como é que agora eu não vou aplicar pro trem se ele já fez a carta? E mandei. Ele nem sabia disso, contei esses dias pra ele, que eu só apliquei por causa disso. E aí deu certo. Aí eu falei, nossa, e agora?
tinham me dado bolsa integral pra ir. Que, tipo, era $6.000, assim, pra ir. Eu não ia conseguir nunca pagar isso, nem meus pais. E eles me deram bolsa. E eu falei, tá, vai dar certo. A minha escola da época me pagou a passagem pra eu conseguir ir e deu tudo certo. Eu fui pra lá. Fui querendo fazer 2 semanas, falei, vai ser legal e tal, só que eu me apaixonei completamente, gente, pelo sistema educacional. Porque pela primeira vez, lembra que eu me sentia contando as perguntas? Pela primeira vez, eu me vi numa mesa de debate, agora a gente tá aqui conversando sobre os textos que a gente tinha lido antes, sobre vários assuntos diferentes, com uma mesa de pessoas do mundo inteiro. Do México à Índia. Aí eu falei, olha, isso aqui é diferente. Eu lembro que eu liguei pra minha mãe chorando uma vez, e falei assim, mãe, eu tô gostando muito, eu não quero ir embora. Eu não sei o que eu faço. E eu tinha vários amigos brasileiros que tinham ido, acho que tinham, tipo, outros 5 brasileiros que tinham passado comigo. E aí eles, tipo, estavam gostando muito, eles eram mais velhos que eu. Eu tava no 2º ano quando eu fui. Apliquei no primeiro, saiu no 2º ano e eu fui em julho do meu 2º ano. E aí eles estavam aplicando, né? Eu falei, o que é aplicar, gente? O que tá acontecendo? E aí eles me falaram que estavam aplicando e tal. E aí eles me inspiraram muito. Eu falei, gente, será que tem como? E muitos deles tinham uma realidade socioeconômica muito parecida com a minha. Tipo, eram bolsistas na escola deles, etc. E eu falei, gente, dá pra fazer, será? E aí eles falaram comigo, falei com muita gente, fiquei desesperada. Minha mãe ficou desesperada quando ela descobriu que eu não queria mais fazer faculdade no Brasil. Porque até então eu queria ser médica. Eu te entendo. Até então eu queria ser médica do MSF. Eu queria fazer epidemiologia, trabalhar com pandemias. Sem zoeira, gente. Vocês acreditam nisso? Que loucura. E aí, tipo, era o que eu queria fazer. E aí tá, né? Vou lá, falo pra minha mãe isso, decido aplicar. Então foi aí que eu decidi aplicar. E aí o próximo a gente pode falar um pouco mais. Mas eu decidi depois dessa história toda, assim, de me ver naquele sistema educacional e falar, nossa, é o que eu quero pra mim. Incrível. Então, assim, o seu interesse com relação a aplicar pra fora foi só no final do 2º, mas a sua paixão sobre ir pra fora já é desde o 1º ano, né? Sim. É bem Eu anterior. queria muito uma experiência internacional, porque eu nunca Sim. tinha virado, tipo, de avião sozinha. Gente, imagina, gente, que desespero. Eu sozinha no avião com 16 anos. Tipo, era a minha 2ª vez andando de avião na minha vida. E eu, tipo, de avião indo pra fora do país, sozinha, sem, tipo, falando inglês bem mais ou menos, assim, chegando no aeroporto de Nova York, que era onde eu desci. Gente, que desesperador. Foi terrível, assim, eu não conseguia falar na primeira hora, eu fiquei assim, o que tá acontecendo? Eu comecei a chorar e etc. Mas deu tudo certo. No final, eu consegui chegar lá em Yale, que ficava, tipo, a 3 horas de carro de Nova York. Mas deu certo. Mas foi exatamente isso. E aí eu decido aplicar no final do 2º mesmo, que foi quando eu falei, não, é isso que eu quero fazer. E aí, o 3º ano foi meu ano de realmente pensar sobre a application, de falar o que eu preciso fazer pra chegar lá. As extracurriculares. Você já tinha várias extracurriculares, por exemplo, o negócio que você fez em Yale, você já tinha antes mesmo de decidir aplicar. Isso. Então, você já tinha, como é que fala? Um currículo de extracurriculares que já, tipo, ajudaram, mesmo você decidindo tão tarde, não é? Essa foi a minha sorte. Porque eu sempre gostei muito de me engajar com várias coisas diferentes. Porque eu não gostava muito desse sistema de, tipo, estar na aula e ouvir o professor falando sempre. Eu não aprendo assim. Eu descobri isso, assim. Eu aprendo falando com as pessoas. Ouvindo as pessoas. E não essa coisa maçante de estar, tipo, sempre na sala de aula ouvindo, assim. Isso era uma coisa que me deixava muito preocupada. Então, desde sempre, como eu estudava? Como minha mãe me ensinou a estudar, assim. Eu lembro disso no meu 2º ano do fundamental. Eu, tipo, lia... E aí eu explicava em voz alta o que eu tinha lido. Então, tá numa sala de aula, num modelo que eu não podia falar, isso era muito ruim pra meu próprio aprendizado. Era assim. como se você mesmo... um método que o povo fala que é basicamente isso. É tipo, eu só aprendo ensinando. Exatamente. Eu sou desse jeito. Exatamente. Também. Melhor do que ficar naquela palestra, né? Que parece só ele fala, você fica assim... Total. E pra mim isso fez muito sentido, assim. E aí eu tava nesse ambiente. Então, por causa de eu ter essa noção de, tipo, eu aprendo fazendo as coisas, etc., eu fui procurando coisas que iam além da sala de aula desde cedo. Então, eu fiz teatro por muito tempo, por exemplo. Eu queria ser atriz até os meus 14 anos, gente. Depois eu virei médica, eu queria fazer médica. Nossa, muito simples, né? As eu sou profissões... igualzinha, eu queria ser Larissa Manoela. Demais. Meu sonho era ser Larissa Manoela. A gente fiz teste pra Tem Carrossel, sem teatro zoeira. no Arena, tá? Eu Você sei, pode fazer, Olha... Mas bate com uma das minhas extracurriculares. viu? Você tá perdendo, viu? Pois é. Terça-feira, 6 da tarde. Ai, gente, meu sonho. Nossa, o Arena não existia no meu primeiro ano, não. Que senão, meu Deus, eu tinha sido muito feliz. Mas e aí o que aconteceu foi que, tipo, eu queria muito ser atriz, a Larissa Manoela, na época. Então eu fiz, tipo, teatro e tal.
Tipo, gente, eu tive, tipo, agência por um tempo, sem zoeira. Era, tipo, real, eu queria muito ser atriz. Aí eu desisti porque eu tinha, o quê? 13 anos nessa época. Eu virei pra minha mãe e falei assim, mãe, eu descobri que eu quero usar minha voz de uma forma diferente. Eu não quero simplesmente interpretar... Gente, a minha mãe ficou olhando pra mim assim, o que essa menina tá falando, louca? Aí eu falei, tipo, ela fala isso pra mim até hoje, assim, que ela ficou assim, o que tá acontecendo? O que eu fiz com essa criança? Eu com 13 anos, mãe, eu quero usar minha voz de uma maneira diferente. Eu não quero simplesmente interpretar o que as outras pessoas escrevem. Eu quero conseguir impactar de outras formas. Aí minha mãe ficou assim, Luísa, terapia, vamos lá. Vamos conversar, tá tudo bem? E eu, tipo, não, mãe, foi uma noção que eu tive, aqui um insight que eu tive. Ela ficou assim, tá bom, Luísa, tá bom. E aí eu desisti de ser atriz, mas tudo bem. E aí eu quis ser médica depois daquele momento. Mas eu sempre busquei coisas além da escola. Então, quando eu sofri bullying, por exemplo, eu tive a oportunidade de ter uma mãe que tinha feito psicologia. Ela não estava trabalhando na época, mas ela estava desempregada na época. Mas ela sabia o que estava acontecendo. Ela entendeu que eu voltar da escola chorando sempre não era uma coisa de criança, não era normal. Igual muita gente às vezes ainda fala, assim, de tipo, não, o bullying é só coisa, tipo, normal de criança, de adolescente. Não é. É um problema que tem impactos muito sérios. E vem de lugares muito complicados. Tem um problema maior que tá gerando bullying. E aí eu tive a sorte de ter minha mãe. E aí ela me levou na igreja, tipo, da minha comunidade. Ficava no Jardim América, igreja de Santo Expedito. Que tava tendo uma psicóloga voluntária dando terapia uma vez por semana. Pra quem quisesse e não pudesse pagar. E aí minha mãe me levou nisso. E na terapia eu comecei a perceber várias coisas, assim, sobre não só entender que a culpa não era minha daquela situação, mas também de começar a perceber que o que estava acontecendo comigo acontecia com muita gente também. E com muita gente muito próxima de mim. E o que aconteceu foi que eu acabei começando a procurar maneiras de entender o que estava acontecendo comigo naquele momento, e a minha psicóloga me sugeriu escrever. Aí eu falei, tá, vou escrever então. Resumo da ópera, escrevi um livro. E aí, porque eu queria muito sair daquela realidade, né, assim, que tava tão difícil pra mim. Então, a história do livro era que uma menina tinha se trabalhado, que ia trabalhar com a ONU, virou embaixadora da ONU, e ela ia viajar pelo mundo inteiro. Então, o livro chama Ao Redor do Mundo. E em cada país, ele lida com algum tipo de problema que tinha naquele país. Então, quando ela vai pra Índia, por exemplo, ela lida com casamentos infantis, por exemplo. E aí, uma coisa muito doida que aconteceu foi que conforme eu ia escrevendo o livro, eu ia percebendo que aqueles problemas estavam muito mais próximos de mim do que eu imaginava. Então, eu descobri que, por exemplo, a minha avó tinha casado com 13 anos. Caramba. E eu falei, gente, eu não tô olhando pra minha própria comunidade, sabe? Pra quem eu sou, pra minha história. E aí, isso foi muito doido. Pra mim, assim, dessa percepção. E eu falei, preciso fazer alguma coisa. E aí, olhando para os problemas que mais me chamavam a atenção e que eu queria muito trabalhar com, eu percebi que o bullying tinha me levado até ali. E que o bullying tinha sido a coisa que tinha me feito perceber que eu gostava muito de lidar com criança também. E aí eu falei, como é que eu posso fazer isso acontecer, então? Pensando nisso, eu criei da minha cabeça, falei, eu quero resolver o bullying. Como é que eu faço pra fazer isso? Como é que eu resolvo o bullying no Brasil? E aí eu fui lá pesquisar na internet, no Google de novo, fui lá pesquisar na internet como é que eu resolvo o bullying no Brasil. E aí eu percebi que o bullying era só uma consequência. A razão principal estava na falta de habilidades socioemocionais nas escolas. O que é isso? É você não ensinar sobre empatia, sobre trabalho em equipe, sobre respeito, sobre todas essas coisas que são tão importantes pro dia a dia. E aí falando nisso eu falei, tá, como é que eu consigo resolver isso então? E aí, eu crio e percebo que palestra não vai resolver o problema. Se eu for lá falar que bullying é errado, as crianças vão saber disso. Só que elas não sabem às vezes o que elas estão fazendo é bullying. Elas não têm essa noção. Então eu falei, tá, como é que eu consigo fazer isso acontecer e resolver esse problema? Aí eu percebo que eu gosto muito de brincar, sempre gostei muito de brincar. Então eu crio da minha cabeça várias atividades que vão trabalhar habilidades socioemocionais através de brincadeira. E aí eu vou atrás, mando mensagem no Facebook para uma terapeuta ocupacional, para ela dar uma olhada no meu currículo, que eu tinha montado na minha cabeça. E ela fala, não, Lisa, legal, muda tal coisa, lê tal texto, faz isso aqui e tal. Aí eu resolvo, boto uma parte teórica por trás do meu currículo, depois que eu conversei com ela. E aí eu pego e falo pra minha professora do 8º ano, que trabalhava numa escola pública também. Dorvani, eu tenho essa ideia muito bacana e eu quero muito trabalhar com isso. Como é que eu faço? Ela marca uma reunião comigo, com a diretora da escola pública que ela trabalhava. Eu apresento o PDF pra ela, que era isso na época, um PDF.
E ela super aceita e fala, vamos lá. E aí eu falo, maravilha, partiu. Começamos. Primeiro, eu convido meus amigos pra irem comigo, pra gente fazer as atividades e tal. A primeira tarde é um desastre. A criança literalmente rasgou o dedo correndo. Nossa. E meus voluntários... Tipo, teve uma que quis pular a árvore pro outro lado, então foi, tipo, desastroso. Mas todo mundo, tipo, meus amigos ficaram, tipo, nossa, foi tão legal, saiu tão inspirado, com tanta energia. Eu falei, tá, tem alguma coisa aqui. E a gente continua. E aí, resumindo a história, eu percebo com uma situação específica, que a gente pode falar um pouquinho depois também, que o Gotinhas do Bem, que era o nome da organização, tinha muito potencial. E que a gente precisava resolver esse problema em várias outras escolas do Brasil e do mundo também. Então a gente começa um processo de expansão muito bacana. Então no meu terceiro ano e no meu segundo ano, eu foquei muito nisso. Em perceber que a gente ajudava 300 crianças aqui na periferia de Aparecida e na periferia de Goiânia. Mas faltava mais. O bullying estava em várias outras escolas. Então a gente desenvolve um programa de embaixadores. E o time inteiro já era formado por pessoas de 13 a 25 anos. A gente desenvolve esse programa de embaixadores, que é muito bacana. E busca mais pessoas para fazerem parte. Resumo da ópera, no meu terceiro ano, eu tava, além de estar no terceirão, resolvendo muitos problemas que iam muito além de mim também. Que foi o que eu escrevi meu personal statement sobre, que é a redação principal que você faz pra mandar pras faculdades. Que eram muito maiores do que uma pessoa de 17 anos poderia lidar na minha cabeça, assim. E que eu nunca poderia ter imaginado. E aí, pensando nisso, o Gotinhas tá muito grande, então nessa época a gente já tinha impactado 8 mil crianças em mais de 15 estados do Brasil e outros 7 países, através de jovens. Todo mundo jovem. E era muito legal. Então, eu meio que fui fazendo minhas extracurriculares muito baseadas nas minhas paixões, nos problemas que eu via no mundo e no que tinha acontecido comigo. Que eu acho que é a melhor forma que você pode fazer elas. Falei muito, gente, mas é isso. Não, por favor. Luísa, pode falar sério. Pode falar. As suas extracurriculares, você disse que é baseada nas suas paixões e tudo. Sim. Quais as suas extracurriculares você sugere? Ou, tipo, por exemplo, o Gotinhas do Bem ainda tipo, Sim. tá acontecendo. Tá. Então, quais as suas extracurriculares que você fez, como ONGs, por exemplo, que você, tipo, recomenda pra outros alunos que querem aplicar e seja da mesma área que você ou tenham as mesmas paixões? Boa, Sara. Eu adorei essa pergunta, porque eu acho que é isso, assim. Muita gente, às vezes, pensa sobre aplicar pra fora e começa a pensar no que elas precisam fazer, o que elas acham que elas precisam fazer. E eu acho que o caminho é um pouco contrário, assim. É você pensar, o que você gosta de fazer? O que é importante pra você? Se é ajudar animais de rua, esse é sua paixão, tipo, vai nisso, entendeu? E etc. Então, eu acho que eu daria um passinho atrás, assim. Eu perguntaria, o que você gosta de fazer? O que é importante pra você, sabe? Qual que é um problema no mundo que você vê que você não entende, você não acha que, tipo, deveria existir mais, sabe? Uma coisa que, tipo, pra mim, por exemplo, é um problema que existe, que não deveria existir, é, por exemplo, a dengue. A gente sabe como prevenir dengue. A gente tem várias outras tecnologias que estão nascendo aí pra prevenir dengue. Por que a dengue existe ainda, sabe? Então, esse é um exemplo que eu tô dando pra vocês pensarem qual que é um problema que existe que incomoda muito vocês. Que vocês olhem e falam, por que isso existe, sabe? Eu acho que tentar resolver esse problema é o primeiro passo. E aí, eu acho que, pensando em áreas diferentes, extracurricular é tudo que você faz fora da escola. Cuidar do seu irmão mais novo, porque seus pais estão trabalhando, é uma extracurricular. Eu tenho uma amiga, por exemplo, que os pais dela trabalham o dia inteiro fora e a mãe dela tem uma rotina de emprego que é mudada. Então ela trabalha à noite e dorme de dia. Então ela tem que cuidar do irmão dela desde sempre. Ela botou isso no application dela, na candidatura dela. E as faculdades mandaram depois pra ela falando que aquilo tinha sido muito importante, porque era uma parte integral de quem ela era também. Então eu acho que tudo que vocês podem fazer na escola é um ponto de iniciativa. E eu acho que é pensar muito mais sobre qual que é a paixão de vocês, qual que é o problema que vocês querem resolver, e aí, por último, pensar quais são as habilidades que vocês vão estar mostrando para as faculdades fazendo isso. Então, com Gotinhas, por exemplo, eu mostrei iniciativa, conexão com a minha história, várias coisas. E eu acho que ter essa noção também é muito importante para vocês. Então, muito mais de exemplos, eu acho que dar essa maneira de pensar é muito importante. O Gotinhas sempre com inscrições abertas, podem procurar depois no Instagram, gotinhasdobem.ngo. E tem várias outras oportunidades também, que depois a gente pode conversar um pouquinho sobre, que são muito bacanas. Mas pensar sobre o que você gosta, o que é importante pra você, qual que é um problema que você vê que não deveria mais existir, eu acho que é a receita pro sucesso. Posso perguntar, Matheus? Por favor. Luísa, tudo que você diz, assim, me leva à conclusão diária, né?
a gente convive isso no Arena o tempo todo, de que uma escola não pode ser meramente utilitarista. Né? Isso sempre inquietou você e sempre inquietou a gente também, sabe? Eu acho que quem estuda no Arena confirma isso todo dia, né? Sim. Não significa que a escola vai fazer tudo, né? Uma escola não pode fazer tudo, mas ela pode fazer muito. Né? Com certeza. Nesse sentido, assim, a gente criou uma série de eletivas e tem criado, né, e apoiado projetos de alunos como esse aqui, porque, repito, uma escola não pode ser só utilitarista. Ficou muito claro, assim, na sua trajetória até agora para mim, que o que move você, de fato, é uma paixão. Né? O fato de você, criança, sonhar em ser médica, mas especificamente da Unicef, me leva à conclusão de que seu propósito nunca mudou. Sim. Seus objetivos, sim. Né? Ora ser médica, ora fazer ciências políticas e educação, mas o propósito continua o mesmo, né? Que é impactar as pessoas por meio da boa formação, das boas ideias, da inspiração. Como, de certo modo, você também foi impactada. Com Você certeza. falou em sorte, eu discordo. A não ser que sorte seja resultado das oportunidades que a gente cria. Você criou muita oportunidade, e por isso você é merecedora disso. Obrigada. Agora, eu tenho uma dúvida. Claro. O que faz alguém colocar a mão na massa? Né? Porque grande parte das pessoas, e não só dos jovens, né? Dos adultos também, passa uma vida, por exemplo, querendo aprender inglês e não aprendem. Passa uma vida querendo elaborar um projeto e não conseguem. Você tinha 15 anos, não sabia falar inglês. E hoje está em Colômbia. Né? O que faz alguém colocar a mão na massa? Boa, Wendel. Essa é a pergunta de $1 milhão, assim. Eu acho que quando eu falo sobre sorte, tem muito a ver com entender que eu tive uma sorte gigantesca de encontrar pessoas que acreditaram fielmente no meu potencial, assim. Então, tipo, minha mãe, por exemplo, ela nunca me deu uma opção que não fosse sonhar grande. Então você sempre teve apoio da família. Né? Sim, acho que... E aí, por apoio, eu digo... Eu acho que não é um apoio específico, porque teve vezes que eles ficaram, tipo, Luísa, você tá louca? Tipo, não... Sim. Tipo, e tem esse estranhamento do primeiro momento. Mas eu acho que é uma coisa que vai além desse apoio, que é ter uma pessoa que acredita loucamente no seu potencial, mesmo quando você não vê esse potencial ali. Então, acho que... E aí a escola pode ser isso. O professor pode ser isso. E várias pessoas podem ser isso em momentos diferentes também, dependendo do que você quer fazer. O Lafayette fazendo O Lafayette uma carta foi isso de pra 4 mim. páginas. Exatamente. Então, eu acho que ter essas pessoas, assim, é muito importante. E eu acho que é um fator muito essencial pra que você comece não simplesmente a botar a mão na massa, mas a entender que você consegue botar a mão na massa. Que eu acho que tem um passo aí que tem muito a ver com o que a gente chama hoje de vácuo inspiracional. E eu acho que talvez seja isso que responda a sua pergunta, Wendel. De entender que a gente tem o talento, que é igualmente dividido entre as pessoas. Ele tá ali em todos os lugares, do mundo inteiro, dividido no mesmo pacotinho de talento. Independente de onde você mora, de quem você é, do seu sobrenome, de quanto dinheiro a sua família tem, independente disso, o talento tá ali. O problema é que, às vezes, tem um abismo de oportunidade e inspiração. Porque a pessoa não sabe que aquilo é possível e a oportunidade não chega pra ela. Sim. E às vezes, mesmo quando chega, tem o talento, tem a oportunidade, mas tem um vazio no meio que impede que a pessoa pule de um lugar pro outro. E quando isso acontece, é muito complicado, assim, porque como é que você vai querer fazer essa pessoa colocar a mão na massa se ela não sabe que ela consegue chegar lá? Então, eu acho que, pra mim, uma coisa que foi muito essencial e que eu tive uma sorte muito grande de ter, foram pessoas que viram potencial em mim mesmo antes de eu ver. Então, ao mesmo tempo que eu tive aquela minha amiga me falando isso, o Lafa, tipo, acreditou muito na minha ideia, por mais doida que fosse, assim. E ele realmente acreditou e eu falei, tá, né? Ele tá acreditando em que isso, que ele tá acreditando. E em vários momentos outras pessoas foram isso pra mim, assim. E eu acho que isso é muito importante, assim. Então, eu acho que esse é um primeiro fator muito importante pra você se ver nessa posição. E aí eu acho que o segundo fator de colocar a mão na massa tem muito a ver com entender, às vezes, que essa é a única opção. Então, tem uma coisa que eu vi uma vez, que é uma filmagem com várias bolinhas. E é, basicamente, mostrando a quantidade de semanas que você tem na sua vida até você morrer com 90 anos, por exemplo. São poucas bolinhas. São menos bolinhas do que a gente imagina. E eu acho que entender isso, assim, e pra mim isso é muito forte, de viver a cada dia sabendo que a gente tem que tá fazendo o que a gente acredita, sabe? Mesmo. Tem uma frase do Dumbledore, do Harry Potter, que ele fala muito que o que define a gente não são nossas habilidades, são nossas escolhas. E eu acho que
colocar a mão na massa tem muito a ver com isso, assim. O que você escolhe fazer. E ter essa rede de apoio é muito importante, pra você ver que você consegue fazer também. Ótimo. Incrível. Obrigado. Com relação às extras, né? Você tem muitas extras, com certeza. São duas perguntas, tipo assim, você consideraria o Gotinhas como o seu principal, assim, aquele maior? E também você falou muito sobre nossas paixões, né? Faz aquilo relacionado à sua paixão. Você recomendaria isso mesmo, por exemplo, minha paixão não tem muita relação com o que eu quero fazer indo pra fora. Você acha que mesmo se eu fizer isso, eles vão olhar e falar, foi útil pra eles aplicar? Boa pergunta. Falando um pouquinho sobre a primeira, sim, o Gotinhas é o meu principal projeto. Como eu falei pra vocês, tava muito relacionado a quem eu era e quem eu sou. E é o meu propósito também, assim, de começar a perceber que a educação tinha mudado a minha vida em vários aspectos. E mudado e remudado de novo, sabe? Quando eu tava na escola e sabia que, tipo, a escola era o lugar em que eu ia conseguir aprender tanta coisa diferente, eu fiquei muito animada e, tipo, empoderada mesmo, assim, na minha jornada educacional. Só que quando eu tinha sofrido bullying, eu fiquei retraída e triste. Então, ela tinha mudado e mudado várias vezes. E o ambiente educacional também. Então, isso foi muito importante pra mim, assim. E quando eu entendi isso, eu percebi que o Gotinhas não só tinha muito potencial, mas também tinha um propósito e um impacto possível muito grande também. Isso foi muito bacana pra mim, porque eu comecei a olhar de uma forma diferente pro que eu tava fazendo ali também. Então teve muito a ver com o fato de eu estar muito focada em aumentar aquilo, porque eu tinha percebido que fazia diferença. E aí, uma das histórias que eu contei, por exemplo, no meu personal statement, uma coisa engraçada que eu falo do Cioneri no meu personal statement. Não sei se ele já falou isso pra vocês. Eu descobri que ele... Sempre Cioneri. Sempre Cioneri, não sei se vocês sabem disso, mas eu descobri que ele tem contado isso pras pessoas. É muito engraçado. Mas por quê, né? Porque tinha acontecido uma situação muito complicada no Gotinhas no meu 3º ano. E eu tinha descobrido isso lá na escola. Então, no 3º ano, eu tava com Gotinhas em vários locais já, e um deles era uma cidade no interior de Pernambuco. E no dia que a gente tava lá, teve um tiroteio na escola. Um dos alunos fez isso acontecer lá, e foi muito complicado, porque os voluntários estavam ali. A diretora regional, que era a pessoa do projeto que estava cuidando do local naquela hora, tinha 15 anos. E eu tinha 17. Então eu falei assim, eu sou o adulto da situação, vamos resolver e lidar com esse problema. E meu personal statement, né, que é essa redação principal, que é a que você envia para todas as faculdades que você tá aplicando, falou muito sobre isso, sobre como é que eu tomo decisões. Quem é importante pra mim e como é que era pra mim, com 17 anos, ter lidar com aquele tipo de situação. Então foi muito importante pra mim, assim, ter essa noção e pensar e refletir muito sobre isso. Então, eu lembro que eu começo o meu personagem com assim, tipo, ela me mandou a seguinte mensagem: Luísa, teve um tiroteio aqui na escola. E eu fico tipo, o que está acontecendo, Jesus? Ninguém se machucou, graças a Deus, mas imagina o quão complicado foi pra aquelas crianças que estavam ali e pros voluntários. Então eu falo muito sobre, daí depois eu continuo falando, né, sobre como que eu tava lidando com problemas que iam muito além de mim. Então, ao mesmo tempo que eu era uma pessoa de 17 anos, eu tava tendo que faltar a quadrilha do meu... Eu faltei a quadrilha do Arena, gente, no 3º ano, tá bom? Isso me marca, porque depois eu mal sabia que depois vinham 2 anos sem quadrilha. Sem quadrilha, gente, foi desesperadora. Eu fiquei muito mal, mas tudo bem. Porque eu falei, não, ano que vem eu vou ter passado, eu vou em julho. Não fui na quadrilha depois, porque teve pandemia. Então foi muito tenso. Mas o que aconteceu foi que eu tinha falta da quadrilha, que é uma coisa meio boba. Mas a razão pela qual eu tinha falta da quadrilha era muito mais surreal pra mim, às vezes. Porque eu tava eu tinha uma conversa que ia começar, acho que, tipo, muito tarde da noite, porque era o fuso horário, com a diretora de Botsuana, porque ela tava percebendo, e a diretora da escola tinha pedido pra ela montar um currículo que focaria em explicar pras crianças o que era o HIV. Com crianças do fundamental. Eu falei assim, Jesus, o que está acontecendo? Por quê? Porque em Botsuana eles estavam tendo uma epidemia na época de casos de HIV em crianças. Então a gente teve que sentar e lidar com isso. Eu tinha 17 anos e minha diretora tinha 18. Então, assim, eu acho que eu falei muito personagem sobre essas situações, assim. Então, na Venezuela, por exemplo, na época, a gente estava trabalhando lá. E aí foi muito complicado, porque o diretor teve que sair do país. Porque não tinha energia elétrica. Então, várias situações que aconteceram em vários países diferentes na época, e no Brasil também, me fizeram refletir muito sobre, assim, como que é pra mim tomar decisões, ter 17 anos e estar conectada com quem eu sou também.
E aí continuando narrando o personal statement, né? O Taneri chega em mim nesse mesmo dia que isso tinha acontecido. E fala assim, Luísa, tem alguma coisa rabiscada na sua mão. Aí eu olho e falo assim, como assim, Taneri? Aí eu vou olhar. E eu sempre escrevia muita coisa na minha mão. E naquele dia, eu tinha escrito que não é sobre você. Uhum. Não é só sobre você. Uhum. E isso me guia muito, assim, essa noção de, de servir as outras pessoas, sabe? Uhum. De ter essa noção muito clara de que a gente tá aqui pra servir as outras pessoas também. Uhum. E aí o Sandrinho me perguntou isso, e aí, uma bolinha, aquela, sabe quando a luzinha acende na sua cabeça? Uhum. E eu falei, é sobre isso, é por isso que eu tô falando tudo isso. Uhum. É difícil? mas faz parte. E eu tô aqui por uma coisa muito maior do que eu. Então, respondendo a sua pergunta, o Gotinhas foi sempre o meu maior projeto, até então, porque tinha muito a ver com quem eu era. E com tudo que eu acreditava também. Então tem um pouco a ver com todas as situações muito complicadas que aconteceram. E a segunda pergunta, que foi um pouquinho mais relacionada a... Tá, mas e a faculdade, ela vai querer? O que não tem nada a ver com o que eu tô fazendo? E aí tem um colega meu, por exemplo, lá em Colômbia, que o principal projeto dele era sobre borboletas. Tinha uma borboleta na Califórnia, quando ele morava, que tava sendo extinta. E ele, amava aquela borboleta. Borboleta monarca. Eu acho que pode ser, assim, não lembro a borboleta. Mas, Vocês viram que agora, do nada, eu me apresentei como especialista em não, borboleta. sim, muito bióloga. Uma pessoa de muitas facetas diferentes. Mas então, tinha essa borboleta que tava sendo extinta lá. E ele, não queria que a borboleta fosse extinta. Então ele criou um projeto que tava, mudando o ecossistema da floresta lá perto da casa dele, que, pra não extinguir a borboleta. Criou uma ONG e tal, muito bacana. Esse é o principal projeto dele. Sabe o que ele estuda? Engenharia. Tem nada a ver com a borboleta. Então, assim, e a faculdade, percebeu nele o quê? Várias habilidades. Eu acho que a gente vai pensar sobre isso. Assim, quais são as habilidades que você consegue demonstrar pra faculdade? Então, no meu caso, por exemplo, eu consegui meio que explicar pra eles o que tinha a ver com o que eu fazia. Então, eu falei pra eles, olha, eu gosto muito de educação e eu quero fazer educação em Colômbia. Só que eu percebi no Gotinhas que as intervenções que eu estava fazendo eram muito legais, eram muito importantes. Só que elas tinham uma escala ainda muito pequena pra mim. Na minha cabeça, né? 8 mil crianças no universo de, 25 milhões de alunos é muito pouca gente. Isso me incomodava muito também, porque eu já tinha visto o impacto que o Gotinhas tinha, sabe? Eu posso dar uma história pra vocês pra ilustrar isso. Foi um momento que eu percebi, tive essa epifania. Mas eu olhava e falava, gente, o que tá acontecendo? Então eu falei, olha, eu acho que o setor público é a maneira que eu posso conseguir aumentar esse impacto. Então eu penso em estudar ciências políticas também, pra entender como é que a gente pode fazer com que intervenções como Gotinhas, que funcionam tão bem na ponta, se tornem políticas públicas. E aí eu falei, tá, então é assim. Então, esse meu amigo não tinha nenhuma relação, ele tocava, flauta também, etc. E, não tinha nada a ver, só que ele mostrava habilidades muito parecidas com o que ele ia precisar pro futuro dele. Então, desde trabalho em equipe, na organização, até determinação para aprender a tocar a flauta. Então, eu acho que pensar mais sobre a sua paixão é mais importante, porque você vai ter uma história mais legal pra contar depois. Então, acho que tem um pouquinho a ver com isso, assim. Luísa, obrigado. 3 coisas me chamam a atenção nessa sua última resposta. Uhum. Primeiro, Epifania, de quem que é mesmo? Que é autora de literatura, trabalha com Epifania? Uhum. O senhor do 3º ano tem que saber. Verdade, é ela mesmo. Quem, Grazi? Epifania, Grazi, quem? Clarice Lispector, boa. Muito Eu falei. Segundo, você falou em... na diferença, né, entre a pesquisa relacionada à borboleta, eu vou comprovar que é borboleta monarca, e engenharia. Uhum. No final das contas, o que essas instituições querem, Luísa, me corrija se eu estiver errado, é muito mais a capacidade de aprender a aprender novas coisas. Com certeza. Né? Até porque grande parte do que a gente estuda no ensino médio, principalmente no Brasil, não vai ter muita utilidade na faculdade, sinceramente, né, gente? Com todo respeito aos meus colegas de química, cálculo estequiométrico não mudou minha vida. Não, nem a minha. Não preciso, né? também não mudou a minha. Vai mudar, apareceu aqui. Vai mudar, já sabe por quê? melhorou. Porque tem a ver com sensibilidade. É verdade, Diferente é verdade. de oração subordinada, substantiva, Isso aí, objetiva e isso aí direta. também Isso eu não nunca precisa. usei mais. Todo Isso não tipo precisa. de literatura serve pra vida. Você nunca assistiu às aulas do Isso. Júlio? Agora, gramática, literal, não. Você tem Não, razão. não, Né? não, não. Classificar orações não precisa. Não Precisa precisa. mesmo. E terceiro, Luísa. Fui muito na nossa prova, inclusive. Você falou assim, de muita renúncia, né? É normal que alunos de 3º ano, principalmente, né, Matheus? Tem uma certa angústia com falta de tempo e falta de vida social, né? Com certeza. E a gente sente muito, muito por isso, né? Porque, infelizmente, o nosso modelo educacional exige isso, né?
Eu tenho a impressão de que você teve uma vida social bem conturbada, né? Assim, ou quase nula no terceiro ano. Como é que foi sobre isso? isso agora, gente. Não, então, eu tinha meus amigos, etc, óbvio. Uma coisa que aconteceu, sim, é que eu tive que falar não pra muitas coisas, tipo a minha quadrilha. E, gente, eu preciso falar um negócio da quadrilha porque foi real, assim, porque eu dancei quadrilha todos os anos da minha história na escola. Todos. Menos 2 vezes. Quando eu peguei catapora. No 8º ano, que eu peguei catapora, eu não fui na quadrilha. E no 3º, porque eu tive essa reunião. Então, eu acho que hoje em dia eu tenho uma noção muito mais clara de dá pra fazer as duas coisas, que eu acho que no meu 3º ano eu não tinha, e tem muito a ver com, eu acho que com o modelo educacional no qual eu tava inserida antes de ir pro Arena, de tipo assim, ser um lugar onde eu não podia fazer nada que ia além, assim, tipo, mesmo. E senti muito podada por causa disso. Eu tinha muito a ver com essa perspectiva que eu tinha anterior, sabe? De onde eu estudava antes. De eu falar o que eu queria fazer e, tipo, ser um negócio, tipo, Luísa, não. Sem passar medicina também, tá doida? Então, tipo, isso foi dito pra mim. Então, eu acho que ter essa noção mais clara de que dá pra fazer as duas coisas vem de uma noção maior de entender que a gente precisa também cuidar da nossa saúde emocional, sabe? Excelente. Então, tipo, de jeito nenhum que eu fiz tá certo. Tipo, eu não acho que tem que ter essa quantidade de, tipo, abrir mão de tanta coisa, sabe? Dá pra fazer as duas coisas. Eu tenho muitos amigos que fizeram muitas coisas e se divertiram muito no ensino médio também, principalmente no 3º ano. Óbvio que, tipo, eu me divertia, gente. Não, eu amava fazer as coisas gotinhas. Tipo, não era que eu já, tipo, dando um problema. Mas eu acho que sim. Eu acho que hoje em dia eu tenho uma noção muito maior de entender que se a gente não cuidar da gente mesmo, a gente não vai conseguir fazer outras coisas. Então, tipo, hoje em dia, eu vou no patins. Sempre. Tipo, eu não... Tem 2 coisas que eu não mudo na minha agenda. O patins e a terapia. As 2 coisas que, tipo, não saem da minha agenda. Então, eu acho que cuidar... O patins, gente, pra quem não sabe, é, tipo, esporte e tal. Então, não é, tipo, simplesmente patins, nada. Não, tipo, eu ando de patins também. Não sou tão boa, mas tô tentando. Então, tipo... Não abrir mão dessas coisas também são muito importantes pra você cuidar de você. E ter um tempo com seus amigos. Eu sempre ligo pros meus amigos, etc. Hoje em dia eles são muito espalhados, mas é muito importante continuar tendo essa noção, sabe? De, tipo, entender que não é assim que tem que fazer. Isso não é uma receita. Porque se for, a gente vai continuar tendo pessoas tão doentes, sabe? Que saem do ensino médio doentes. Eu terminei o ensino médio e eu fiquei, tipo, 1 mês só dormindo, assim. Porque eu tava tão cansada, tão esgotada, que foi um problema, sabe? Foi realmente um problema. E eu acho que quando a gente entende isso e consegue balancear mais, é muito importante. Tipo, fazer o que vocês estão fazendo aqui hoje, sabe? Ter uma conversa com as pessoas. É tão importante isso. E eu fiz muito pouco no meu 3º ano. É uma coisa que eu me arrependo. Eu acho que, tipo assim, isso é muito importante, porque acho que a maioria das escolas de Goiânia, as escolas do Brasil em geral, fala assim, não, os pais falam também, não sei nem quantas vezes meus pais já falaram, tipo assim, não, primeiro vem as obrigações e depois o lazer. Então, passa primeiro no curso que você quer, depois você passar, você vai ter sua diversão e tal. Então, acho que pra gente, principalmente a gente que quer aplicar, além das notas da escola, de, tipo, você ter que estudar pras provas, você ainda tem que estudar pra mais provas ainda, que é o SAT, o TOEFL, você tem que focar nas suas extracurriculares. Então, acho que manter a nossa saúde mental em relação a, por exemplo, eu gosto de sair todo final de semana. Então, acho que isso complica, porque, por exemplo, agora eu tô me inscrevendo num negócio que é voluntariado pra dar aulas de inglês. E acontece no sábado, bem no horário que, assim, eu ia fazer minhas resenhas. Aí eu falei, tá, vamos ver isso daí, hein? Então, não, acho que é importante a gente realmente, tipo, saber minimizar isso. Balancear. Então, perguntinha, você saía pra festa no seu 3º ano? Boa pergunta, deixa eu lembrar. Gente, tem muito tempo, eu tenho 2 anos na faculdade já. Mas só pra comentar o que você tá falando, Sarah, que eu pensei muito, assim, sobre... O problema de você, tipo, fazer tanta renúncia agora no seu 3º ano e entrar na faculdade com essa pensão, tipo, agora na faculdade eu vou conseguir, tipo, fazer... É que você continua com o mesmo mindset. Você continua com o mesmo pensamento. Então, você continua com os mesmos comportamentos também. Então, no meu 1º semestre, por exemplo, eu, tipo, estudei muito mais do que, tipo, sei lá, eu precisava, às vezes, sabe? Eu fiquei muito, tipo, não, tem que ler todos os textos, entender tudo exatamente o que tá sendo escrito aqui, etc. Fazer, tipo, muita coisa e etc. E eu percebi que eu não me diverti tanto quanto eu deveria, sabe? Então, o problema disso é você continuar com o mesmo pensamento e os mesmos comportamentos na faculdade também. Porque não muda de um dia pro outro. Então, acho que é uma mudança muito gradual, de você entender quais que são seus limites e você precisa ser feliz também. E, tipo, apreciar a jornada como um todo. Que senão termina, tipo, eu tô no meu 2º ano já. E eu tô, tipo assim, tá acabando, gente. O que tá acontecendo? E, em geral, as pessoas esperam muito uma resposta externa, né, Luísa?
Tipo assim, nossa, tá tudo horrível aqui, mas a faculdade vai mudar. É, Como se fosse a exatamente. faculdade, uma Quando eu coisa passar. externa pra dentro que mudasse. Não, Sim. né? E não O vai. que muda é a gente mesmo, né? Você falou de Total. um mindset de crescimento, né? É. Total, exatamente. Eu não tô lembrando de nenhuma festa que eu fui no terceiro ano, não. Mas eu devo ter ido, com certeza, gente. Eu fui, fiz aniversário, né? Acho que sim. Deve ter ido. Aniversário. Fui, gente, em vários aniversários, eu tenho certeza. Eu acho que eu não fui muito, tipo, em outras festas, mas, tipo, em aniversários dos meus amigos eu fui, com certeza. Eu estou me lembrando agora, Lisa, mas como é fui. que é Colômbia? Como é que é estar em Boa. Colômbia? Como é que é a comunidade lá? Há brasileiros, há latinos? Boa, maravilha. Ótima pergunta, assim. Falando um pouquinho sobre Colômbia, né? Então, eu passei pro meu terceiro ano. Queria dizer que eu sinto muita inveja de você. Boa, Eu também. É muito legal. Mas, tipo, como é que foi pra mim, assim? Eu tive um primeiro ano difícil, porque, como eu falei, aprendi a falar inglês, mais ou menos, no meu ensino médio, né? Então, tipo, eu estudei muito pro inglês por causa das provas que eu tinha que fazer, mas eu aprendi a falar inglês. Só que é um pouco diferente você, tipo, falar inglês e você ter aulas todos os dias em inglês. Então, pra mim, no primeiro semestre foi muito difícil. Eu lembro da primeira aula que eu tive. E assim, eu faço humanas, né, gente? Que ainda piora a situação. Porque é muito texto e muita coisa. Então, tipo, a gente tem que... No verão, tipo, nas férias, a gente tinha lido, tipo assim, 10 capítulos da Ilíada já. Nossa. Não, que é um texto fácil, né, em português, já imagina em inglês. Aí eu peguei e falei, tá, como é que eu vou fazer? Eu lembro que a minha estratégia era a seguinte. Eu lia tudo, o capítulo. Aí eu ia na internet, buscava o resumo do capítulo pra ver se eu tinha entendido. E o que era muito desgastante é que às vezes eu não tinha entendido nada do que tava escrito no resumo. Aí eu falava assim, meu Deus, eu não tô sabendo falar inglês, o que tá acontecendo? Que era péssimo. Mas deu certo no final, assim. Mas foi muito difícil no começo pra mim, assim, de, tipo, realmente, o idioma foi uma grande barreira. De, tipo, eu tá ali naquele lugar e tá tendo aulas em inglês, falando inglês e, tipo, tá meio boiando. Então, pra mim, era uma consciência muito grande sempre de eu, tipo assim, falar na aula. Por duas razões. Vale nota, falar na aula, agora. E também por outra razão, de, tipo, eu não me fechar. Porque o que acontece, às vezes, quando a gente não tá confortável com o idioma, é que a gente não fala. E eu falava, não, vou falar. Então, eu tinha aulas que eram baseadas em discussões, então eu tinha que falar. Então, pra mim, foi uma questão muito interessante de conseguir fazer isso acontecer. E aí, dando um passinho atrás, como é que foi, né? E aí, por que Colômbia é tão especial? Como é que foi pra mim escolher Colômbia? Eu saí do terceiro ano, como eu falei, esgotada. Tive que dormir um mês, assim. Literalmente, sem brincadeira. Tive que ficar deitada, dormir no meio. Ela ficou muito preocupada comigo. Ela ficou assim, Luísa, você tá bem? Eu falei, tô, mãe. Vou ficar em breve, depois do terceiro ano. Porque foi muito intenso. Aí eu acabei passando em 11 faculdades, lá nos Estados Unidos. 11. Cite, por favor. Cite, por favor, favor. tá bom, vamos lá. Cadê minha mãe pra pegar a minha cola? Eu acabei entrando em 3 Ivies, então eu entrei em Columbia, Brown e UPenn. Aí eu entrei em Duke, Northwestern. 5. Aí eu entrei em Vanderbilt, Middlebury, Vassar, entrei em Tufts, entrei em Grinnell e entrei em mais uma, que eu não tô lembrando. Eu sempre esqueço a última. E entrei em mais uma, que eu não tô lembrando agora, mas essas foram as principais. Não seja assim também. Esqueci qual faculdade que eu passei. Nossa, qual delas? Privilégio, né, Matheus? Bom. É um privilégio muito grande, você tem razão. E aí foi muito importante pra mim, assim, ter essa noção. E aí eu peguei, fiz isso, escolhi lá a faculdade. Meus amigos falavam, Luísa, quando você passar em todas, você vai saber, você vai sentir qual faculdade você vai. Zero foi isso pra mim, foi muito estressante. Porque eu falo assim, e se eu fizer a escolha errada, gente, e agora? E aí o que aconteceu foi que eu escolhi Columbia por 3 razões principais. E você já citou algumas delas, Wendell, na sua pergunta. Que foi, eu queria um lugar onde eu tivesse um departamento de ciências políticas que fosse forte, de educação também que fosse forte. Por quê? Porque eu sabia que eu tenho muitos recursos lá. Que é o caso de Columbia. Columbia tem a segunda melhor, tipo, muitas pessoas, eu diria a primeira. Algumas pessoas falam de peste pra Harvard, mas eu discordo. A escola de relações internacionais, que é muito bacana, que é a CIPA, que é a School of International Affairs, que é muito... Public International Affairs, que é muito bacana. Tipo, eu gostava muito da ideia de estudar na mesma faculdade do Obama e tal, eu gostava dessa ideia. Eu ia perguntar isso, se você já conheceu alguém que você admira lá. Não, Provavelmente sim, né? já a comunidade brasileira é muito incrível, principalmente a galera de mestrado. Então, foi muito engraçado, que minha primeira experiência de trabalho, durante a faculdade, no verão, foi no Congresso Nacional.
foi muito legal. E a coincidência muito doida era que a chefe de gabinete do gabinete de onde eu tava estagiando, que era com a Tabata Amaral, era de Colômbia. e a chefe de políticas públicas do gabinete também era de Colômbia. Então foi muito legal, assim. Que legal. É muito bacana. Hoje ela eu dei pra ela ficou grávida, teve um filhinho agora, o Arthur. E aí eu dei pra ela uma roupinha de Colômbia pro bebê, né? Ela postou hoje, tá muito bonitinho, depois eu mostro pra vocês. Que legal. Muito fofo, Arthur. Você já tá estabelecendo relações lá. E é muito Networking. legal, porque... Mais que isso, assim, porque as pessoas são muito Amizade, interessantes. né? E galera, é muito legal. Então, acho que isso é uma comunicação muito importante pra mim também, assim, de Colômbia, de ter essa noção de que eu teria contato com pessoas, pra mim, que são tão interessantes, sabe? São tão legais, são tão ligadas com o propósito delas, que era uma coisa que me inspirava muito. Então, tipo, a Thalia e a Isa são alguns exemplos de pessoas que são muito inspiradoras pra mim lá. E aí, eu acho que um terceiro fator foi a ideia de estar em Nova York, assim, que eu acho que é uma coisa muito única. São poucas faculdades que podem dizer que elas estão na melhor cidade do mundo. Além de Goiânia, obviamente. Além de Goiânia. Central Park e Vaca Brava. Não, gente, igual que Que nem. isso. Vocês não podem, não, sem zoeira. Tipo, melhor que Nova York, só Goiânia. Então, assim, pra mim foi muito bacana estar nessa cidade, porque vindo, tipo, de Goiânia, assim, é muito diferente, assim, tanto as pessoas, porque Goiânia é muito mais legal, assim, a galera é muito mais acolhedora Sim. do que a galera em Nova York. Então foi um choque cultural, mas foi muito bacana, porque foram várias oportunidades que eu tive, assim, que poucas pessoas têm essa oportunidade de estar em dois mundos tão diferentes, sabe? Em ser de Goiânia e de ter uma trajetória familiar como eu tenho, e de estar em Colômbia. E aí fazer sentido dessas duas coisas é muito intenso também, a gente pode falar um pouquinho sobre isso depois, caso você tenha interesse. Mas acho que foi isso, assim. E estar em Colômbia hoje, pra mim, é um exercício diário de me permanecer conectada com o que eu acredito e com o que eu gosto muito de falar e de fazer. E também, ao mesmo tempo, tá conectada com de onde eu venho. Que é um trabalho muito difícil, exige muita terapia. Mas dá certo no final. Bom. Acho que pra encerrar, você tem algum Instagram específico pra quem quer, por exemplo, alguma ajuda, algum conselho seu, se você tá disponível a ajudar, alguma coisa, se você puder passar seu Instagram, algum e-mail de contato, seria ótimo. Claro. Eu tô sempre disponível pra gente conversar, eu adoro conversar com o pessoal, eu acho que eu fui muito ajudada por muitas pessoas diferentes, como eu falei pra vocês, mandei altas mensagens no Facebook, no Instagram, pra todo mundo que eu encontrava fazendo faculdade no exterior, pra me ajudar mesmo. Tipo, gente, eu falei com mais de, 30 pessoas, sem zoeira, em calls de 1 hora. Não estou brincando, foi muito doido. Porque eu não sabia nada sobre o assunto, então eu tô sempre muito à disposição pra gente realmente conversar, sabe? E contar um pouquinho sobre como é que esse processo é, porque ele ainda parece muito distante pra muita gente. A gente acha que tem que ser gênio pra passar, e de jeito nenhum, sabe? Eu não sou nem um pouco genial. Tipo, eu tirei, nota muito baixa na minha prova de estequiometria, por exemplo. Então, eu acho que é muito importante, assim, a gente desmistificar muito que a gente precisa ser, genial pra passar, de jeito nenhum. O que você precisa é ter uma pessoa curiosa, que tem interesse e que tem vontade de estar fazendo alguma coisa que vai além de você. Então, eu acho que tem um pouco a ver com isso, assim. Então, eu acho que tô sempre à disposição. Meu Instagram é Luísa D. Villanova. E o Instagram do Gotinhas é gotinhasdobem.ngo. E eu tô com um projeto novo super legal também, que vocês podem dar uma olhada depois, que é tocandoemfrente.org no Instagram. E também podem mandar mensagem lá no Instagram, eu sou super rápida pra responder. No e-mail também, é luisa.villanova@columbia.edu. Mas sempre à disposição pra conversar, pra entender um pouquinho mais de vocês também, que eu falei muito de mim hoje, eu quero ouvir mais sobre vocês depois. Não, mas a intenção aqui era Você maior era essa você mesmo, mesmo. né? Pra gente aprender com você, né, Luísa, Não, eu com a que sua aprendi trajetória. muito. E mais do que isso, ser inspirados por você, né? Você falou muito em inspiração. Eu queria que você falasse só um pouquinho mais sobre o Tocando em Frente, né? Boa. Que você já apresentou lá para a direção do Arena e particularmente me encantou. Boa. Eu falei um pouquinho, né, sobre aquela questão do vácuo inspiracional antes. E o Tocando ele vem pra resolver esse problema, que eu comecei a perceber um pouquinho relacionado com aquilo que eu falei antes, né? De ser de Goiânia, e, vindo do lugar que eu venho, de ter uma trajetória como é a que eu tenho, e ao mesmo tempo tá em Colômbia. Que são dois mundos que não conversam às vezes. E fazer essa ponte é muito importante pra mim, assim. Então, pensando nisso tudo, eu comecei a perceber que o que tinha me feito colocar a mão na massa tinha muito a ver com as pessoas que acreditaram em mim, mas com o fato de eu encontrar um vídeo no YouTube, quando eu tinha, sei lá,
14 anos, sobre uma menina que tinha criado um projeto social com, tipo, 18 anos e tava, tipo, mudando a educação do Brasil, assim. Eu fiquei, tipo, gente, o que aconteceu? Eu era o Mapa Educação na época, vocês já ouviram falar, muito legal. E aí eu vi e falei, gente, que bacana isso, legal, será que eu consigo fazer isso também? E eu fui pensar sobre ela e descobri que ela tinha estudado Harvard. Eu falei, meu Deus, Harvard? E ela tem uma história de vida parecida com a minha? O quê? Como assim? Dá pra fazer? Então eu acho que eu tive a sorte de ser inspirada por muitas pessoas também. E por causa disso, eu comecei a perceber que era um algoritmo do YouTube que tinha me possibilitado fazer isso. E muita gente não tem esse algoritmo do YouTube que tá se informando daquele jeito ali. Então, o Tocando, ele vem pra acabar com esse vácuo inspiracional. Porque não adianta você ter, às vezes, nem a oportunidade pode até chegar, pode até você conseguir, de alguma forma, acessar ela, mas você não sabe que ela existe ou que ela é possível, que você consegue, você não tem noção, assim, e você não consegue colocar a mão na massa. Então, o Tocando vem pra resolver esse problema, porque a gente entende que não só a oportunidade faz a diferença, mas a inspiração também. Então, a gente percebeu em várias pesquisas, por exemplo, que na Índia, quando as meninas da comunidade, da vila, viam mulheres em posições de liderança, elas tinham uma performance acadêmica melhor e passavam menos tempo em casa limpando a casa. Lá na Etiópia, eles perceberam que quando eles levavam pessoas que tinham tido algum tipo de sucesso pra fazer uma conversa com os alunos que estavam lá no momento, eles iam basicamente, tipo, melhorar não só o desempenho dos piores alunos da sala, mas aumentar os indicadores educacionais da comunidade como um todo. Então era, tipo, super legal. E eu falei, como é que isso não tá no Brasil ainda? E aí a gente criou o Tocando, que é uma jornada pedagógica para alunos de escolas públicas do interior e periferias do Brasil, pra gente conseguir realmente inspirar e levar essas oportunidades. Pra descobrir os próximos diplomatas, artistas e etc. Porque o talento tá ali. Ele só não tá, ele tá sendo perdido. Então, o Tocando, ele faz um pouquinho disso. A gente tá com inscrições abertas agora para novos voluntários. Então, se inscrevam, chequem ali. tocandoemfrente.org. E é realmente muito bacana, assim. Porque a gente tá fazendo um trabalho muito legal com o voluntário a voluntária mais nova tem 13 anos e o mais velho tem 23. Então, é uma galera muito jovem também, que tá fazendo um barulho muito grande já. Então, a gente tá muito animado. E se inscrevam. Tá aí mais uma dica de extracurricular. Sim, né? total. O Gotinhas e o Tocando em Frente. Total, né? total. Isso é uma inspiração ambulante, né? Porque, Não, assim, que isso. Não, Obrigada. tantos projetos, assim, eu já me sentia muito inspirado, assim, por você, desde que me Não, contaram, que desde isso. a palestra que você deu na escola. Obrigada. Já me inspirou muito e, assim, depois dessa conversa, você é uma inspiração Que ambulante. isso. Eu não tô brincando, Que que, isso, Sara. tipo, em relação a esses negócios de aplicar, depois que eu vi... A sua palestra foi a primeira palestra de alguém que aplicou pra fora que eu vi. Aham. Porque ainda tava naquele negócio de pandemia, de revezamento, então Aham. eu perdi a palestra da Nicole. E aí eu falei, não, vou ver essa, né? E, tipo assim, o nosso perfil é muito parecido. Que Tipo, demais, a cara. área de estudo, Aham. o que você quer fazer... O interesse por política. Exatamente, o interesse Aham. por política. E, tipo, a sua trajetória de vida também é muito parecida com a minha. E aí, Que você demais, ter Sara. conseguido, tipo, fazer isso, falou assim, nossa, caramba. Então, não é só aqueles, tipo, gênios da matemática que conseguem passar. Então, realmente, foi, tipo... Eu virei e falei assim, caramba, se ela conseguiu, talvez eu consiga também. Exatamente. Eu tô super animada pra tudo que você vai realizar. Muito bom. Excelente, Sara. Adorei. Matheus, quer fazer suas últimas considerações? Não, eu creio que já falei tudo mesmo, assim, simplesmente muito inspirador. Que Eu acho isso, incrível estar aqui Matheus. com você. Obrigada. Se você tivesse esse tempo. Eu que tô super feliz. Não, todo mundo aqui, com certeza. Queria agradecer muito a sua presença, né? Agradecer a oportunidade de estar aqui também. É isso. Achei Demais. incrível. Sarinha? Sim, muito obrigada por vir, por mostrar mais de você. Eu fiquei mais inspirada ainda, eu acho. Obrigada, Sara. E obrigada pela sua presença, de Não, que verdade. isso. Bom, e eu quero agradecer em nome da escola, primeiro, os nossos alunos, né? Com um projeto tão inspirador, vocês já estão inspirando também. Sim. Né? Sara, Matheus e todos os outros integrantes que vão entrar em breve, né? No próximo episódio. E em especial você, Luísa. Obrigado, viu? Obrigada, Wendel. Eu que Você sou muito está grata a vocês. devolvendo, né, para a comunidade aquilo que, direto ou indiretamente, algumas pessoas deram para você. Com certeza. Muito obrigada a vocês, o Arena, sempre apoiando para além da sala de aula. Muito obrigada mesmo. Muito obrigado. Gente, até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até.